Chegamos ao dia 16 de novembro. Um feliz sábado para você. Bom dia para quem me acompanha agora nesta manhã. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Obrigada pelos meus queridos ouvintes do dia de hoje. A você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que a palavra de Deus que vai ser lida, que vai ser meditada hoje, ela possa falar ao teu coração. É o que eu desejo para o dia de hoje. Não julgue. Lucas capítulo 6, verso 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Há uma diferença significativa entre julgamento e discernimento. Deus vê o coração das pessoas e conhece os seus motivos. Provérbios 16, 2. Somente Deus pode julgar de maneira precisa aqueles que merecem punição. Em última instância, Cristo vai julgar a todos nós no dia do julgamento. Nosso problema é que nós gostamos de nos sentar na cadeira de juiz e pronunciar as sentenças sobre as pessoas que nós acreditamos estarem erradas ou terem errado. As Escrituras ordenam a nós que não devemos julgar nem condenar as pessoas, porque não podemos ser julgadores e redentores ao mesmo tempo. É difícil orar sinceramente por alguém enquanto estamos julgando. As Escrituras nos lembram que Deus irá nos tratar com a mesma graça ou severidade com a qual tratamos as pessoas. Deus nos manda não julgar as pessoas, mas Ele quer sim que tenhamos discernimento. Jesus disse que nós conheceríamos a condição espiritual das pessoas pelo fruto de suas vidas. Ele disse que as uvas não podem ser produzidas por moitas de espinhos. Se a vida de uma pessoa produz espinhos, podemos assumir que ela não é uma videira. Estamos julgando nesse caso. Não, estamos exercendo discernimento. As Escrituras nos dizem que para evitar nos envolvermos com pessoas que são escarnecedoras ou tolas. A menos que possamos identificar pessoas assim, não poderemos atender ao pedido de Deus. Como cristãos, foi-nos instruído que deveríamos agir da maneira correta. Entenda, você poderá ser muito útil para as pessoas somente se vê-las como Deus as vê. Se você tem julgado demais, peça perdão e comprometa-se a permitir que Deus o use como seu ministério de reconciliação. É interessante. Nós falamos tanto nessa questão de não julgar, né? Só que a gente sempre fala isso muitas vezes quando a gente quer se defender, quando a gente não quer resolver alguma situação. Então a gente sempre diz isso para não julgar. Mas na verdade, o não julgamento é porque eu preciso entender que todos nós somos feitos da mesma matéria. Eu e você somos feitos da mesma matéria, da mesma natureza pecaminosa. Se eu e você somos feitos da mesma matéria, temos pecado, temos falhas e defeitos, não somos pessoas que tenhamos a capacidade ou o direito de se achar com mais vantagens de que o outro para poder fazer algum tipo de julgamento. Não sei se você consegue me entender. Deus está dizendo assim, está nos ensinando assim, olha, todos vocês estão no mesmo nível. Existe o nível nosso humano, existe o nível de Deus, né, Jesus e os anjos, vamos dizer assim. Dentro do nosso nível aqui, na nossa hierarquia humana, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está sobre ninguém. Eu não me refiro à hierarquia, queridos, de títulos, de profissão, não. Eu tô falando na questão do ser humano, de sermos a mesma espécie. Pronto. Então, isso não me dá o direito de falar de ninguém. Eu posso falar, eu posso comentar, eu posso dar a minha opinião acerca de alguma coisa,
tudo claro, né? Com respeito e se for o caso. Mas o que eu quero dizer assim, o julgamento, a afirmação, essa eu não posso fazer. Porque eu não tô no coração do outro, eu não tô por trás da situação, eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que Deus está fazendo isso. Quantas vezes Deus permite na vida de uma pessoa o sofrimento, a correção vinda através de uma enfermidade, de uma doença? Pode parecer estranho, pode soar estranho, mas queridos, Deus pode permitir isso. Porque Deus, ele tem os seus modos, os seus métodos de tratamento. Ele sabe como tratar com cada filho dele. Então, somente Deus é que tem a capacidade de julgar todas as coisas. Então, eu particularmente hoje não perco mais o meu tempo em sair dizendo que a situação de fulano, tal casal que fez tal coisa tá errado. Se for algo muito, o erro for algo muito claro, for algo muito escancarado, beleza, mas ainda assim a gente não pode julgar. A gente não pode, porque a palavra de Deus, além da palavra de Deus não nos permitir, outra questão é que nós também somos falhos e estamos sujeitos a cometer as mesmas falhas. Nós não sabemos do dia do amanhã. É por isso que a Bíblia vai ser muito enfática. Da mesma maneira, da mesma forma que você julga, você vai ser julgado, porque a nossa vida, se existe uma lei que acontece, que é certa, é a lei da semeadura. A nossa vida, ela é isso. Ela é um eterno plantio e uma eterna colheita. Você colhe o que você planta. Então, queridos, se você tem esse hábito, se você tem esse costume, se você ainda não conseguiu ver algo e em seu coração dizer assim, mas eu não sei realmente o que aconteceu. Possa ser que, né? Deus sabe do que realmente aconteceu. A gente tem que ter esse cuidado de como nós vamos falar, como nós vamos comunicar, como nós vamos dar a nossa opinião, porque para quem a gente está dando opinião, a gente pode estar matando essa pessoa, a gente pode estar afundando essa pessoa, porque a depender do que você fale, do que você diz, você pode estar prendendo essa pessoa mais ainda no mundo, porque o que as pessoas lá fora elas precisam ver e enxergar em nós é algo diferente. É um cristianismo diferente, é uma fé diferente, um comportamento diferente. Porque de crente e de gente que está agindo errado, o mundo tá cheio. E aí, essas pessoas que vão saindo e vão fazendo errado, vão agindo de forma errada, elas vão contaminando outros. E elas vão inseminando uma falsa imagem nossa. E aí cabe a mim e a você que somos cristãos verdadeiros, pessoas, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres tementes que têm buscado fazer a coisa certa. Aí cabe a nós a sustentar o testemunho de ser certo e fazer a coisa certa. Eu digo sustentar porque às vezes a gente vê situações desse tipo e a gente fica acuado. A gente fica sem palavras, a gente não sabe responder, a gente não sabe rebater, a gente não sabe agir em meio ao erro, em meio à falha. E não é isso que Deus quer. Então, quando eu sei da minha vida, que eu sei do preço que eu pago, eu sei da minha postura, das minhas vestes, do que eu faço, pouco me importa o julgamento dessas pessoas. Pouco me importa o que elas estão falando, porque Deus está no comando. Deus, ele aquece o coração, ele responde. Deus, ele dá certeza. Deus, ele dá força e o ânimo para você permanecer. Talvez se você ainda não tenha sentido ou percebido Deus dessa forma, é porque dentro da sua vida ainda existe, além de muito julgamento, ainda existe talvez muita ira e talvez muitos sentimentos que tenham afastado o agir de Deus na sua vida. Então, em nome de Jesus, que você possa hoje entender de que a vida do outro pertence ao outro e de que a mesma forma que você está abrindo a boca para julgar as pessoas, cuidado, você vai ser julgado. E não sou eu que digo, está registrado na palavra de Deus em Lucas 6,37. Da mesma maneira que eu abro minha boca para julgar, para dizer que está errado, para dizer que fez isso, que aconteceu, eu vou ser julgada. Então, que possamos, antes de mais nada, termos receio desse julgamento que virá até nós. Termos receio de quem nós somos aqui na terra em Deus. Porque Deus está ansiando por uma noiva
pronta, uma noiva preparada. Deus nos manda não julgar, mas Ele quer que nós tenhamos discernimento. Ele quer que nós tenhamos entendimento de que Ele é Deus nas nossas vidas. Ele quer que a gente entenda de que cabe a Deus o verdadeiro julgamento. Ele quer que nós entendamos, queridos, que nós estamos aqui na terra não é para julgar. Deus não te deu uma cadeira para você julgar. Deus te deu uma vida para você viver. A sua vida, ela demanda tempo, ela demanda esforços. Você tem trabalhos, você tem muito trabalho já com sua vida. A nossa vida já dá muito trabalho de viver. A minha vida dá trabalho. Dá trabalho de eu me disciplinar, dá trabalho de cuidar dos filhos, dá trabalho de cuidar da casa, dá trabalho de estudar a Bíblia, dá trabalho de ler, de fazer projetos, de evangelizar, de, sabe, servir o reino de Deus. Dá trabalho viver a nossa vida. Então, o que é que nós queremos preso ao que o outro fez, ao que o outro deixou de fazer, a julgar a vida do outro? A gente só está cavando a nossa própria cova e trazendo para nós o olhar de Deus de julgamento, porque Deus está julgando você, julgando o outro. Deus, ele olha todas essas coisas. Então, assim, particularmente, eu não perco mais meu tempo. Eu não me estresso mais com o que o outro fez. Eu tento buscar em Deus esse discernimento que o autor fala, que nós precisamos ter o discernimento para saber agir, para saber falar, para saber direcionar uma situação da outra. Às vezes tem situações que a pessoa tá errada mesmo, às vezes não, às vezes tem situações que a pessoa não tá errada. Ela foi acometida aquilo ali, mas nós não sabemos de fato por que que aconteceu. Então, tudo vai depender de como Deus vai julgar a ela, mas não somos nós, é Deus que vai julgar. Então, que você possa lembrar essa palavra de não julgar a ninguém. Lembre-se, a sua vida ela já está sendo analisada. Já temos um Deus que faz isso. Não precisamos ocupar o lugar dele para estarmos julgando a ninguém. Que Deus, em nome de Jesus, abençoe a tua vida, a tua casa, abençoe os teus dias, tua família e que você consiga viver uma vida sem julgamentos próprios e sem estar julgando aos outros. Deus te abençoe.